queria te ouvir um pouco agora sobre duas questões. Primeiro, o cenário de segundo turno, né? Como é que essas coisas podem evoluir? Alguns analistas apontam que 15, 16% dos votos da Bullitt já seriam suficientes para dar a vitória ao Massa, dado a votação que os candidatos de esquerda tiveram no domingo. Pequenas, mas que seriam suficientes, somadas a esses 15 ou 16% da Bullitt, para dar a vitória ao Massa. Mas eu queria também agregar nessa pergunta uma questão mais de América Latina. Quer dizer, nós temos, tanto no Brasil como na Argentina, como em toda a América Latina, uma situação econômica muito difícil, dada pelo atual estágio do capitalismo rentístico que nós vivemos. Sérgio Massa é o ministro da Economia, é o homem com trânsito no FMI, ou seja, não teremos muitas mudanças na relação com o FMI. A priori, não sabemos exatamente como ele pretende lidar com a dívida imensa que a Argentina tem, que leva a essa condição de 140% de inflação, desemprego altíssimo. Enfim, queria agregar nessa pergunta também essa questão do que o Sérgio Massa poderia oferecer de novo nessa conjuntura e os riscos que isso implica de uma corrente fascista expressa na candidatura do Milei, não nessa eleição, mas numa futura, caso ele perca, e o Massa não dando conta de atender os verdadeiros problemas estruturais da Argentina. Como é que você vê esse quadro? Olha, veja, qual é a situação hoje da América do Sul, ou do Cone Sul, para ser mais preciso, porque a América do Sul é mais complicada. A situação é essencialmente a seguinte: as economias do Cone Sul, elas voltaram ao patamar que elas estavam antes da pandemia, ou seja, a pandemia, como todos nós sabemos, produziu uma interrupção das cadeias produtivas, uma desaceleração econômica, a qual se seguiu uma recuperação, mas uma recuperação lenta. Em alguns países maior, em outros menores, alguns mais intensos, outros menos intensos, uma certa recuperação. Se traduziu, no caso do Brasil, crescimento de 3%. O ano passado, previsão de novo crescimento para 2023 na escala de 3%, que para a média brasileira dos últimos 40 anos é um resultado razoável, bastante razoável, muito melhor do que a estagnação dos 10 anos anteriores e o desastre que foi a gestão do Bolsonaro. Mas, e de resto, a Argentina, o desenlace digamos assim, comparativamente, o desfecho dos últimos anos é muito semelhante ao do Brasil, ou seja, retração durante a pandemia, recuperação posterior. Mas a tendência internacional, como aqueles que acompanham o canal talvez saibam, é de puxada de freio de mão, ou seja, o Banco Central norte-americano, o Banco Central europeu, acompanhado pelos japoneses, mantém taxas de juros sobre os títulos das suas dívidas muito elevadas. Ou seja, o plano do Fed, do Banco Central norte-americano, é baixar a inflação para 2%. Por quê? Ninguém sabe, deve ser um segredo. Moisés desceu da montanha, anunciou 10 mandamentos e deixou secreto um 11º mandamento, que é que a inflação não pode superar 2% e, portanto, se dezenas de milhões de pessoas forem condenadas ao desemprego e se o salário médio das sociedades tiver que ser reduzido em 1/3, não importa. O certo é que esta política dos bancos centrais é de retração, de contração da economia mundial. E nem a Argentina nem o Brasil são incólumes, podem permanecer incólumes a esta tendência mundial, agravada pelo fato de que, ao mesmo tempo, nós temos dois processos dramáticos desenvolvendo de forma imprevisível. O primeiro é que o mundo acompanha duas guerras devastadoras sem um horizonte, a guerra na Ucrânia, agora a guerra em Gaza, e isto afeta também a operação da economia mundial, porque, entre outros fatores, ela interrompe o fluxo do comércio mundial,
ou pelo menos coloca grandes obstáculos. Vivemos numa época do capitalismo, uma época de senilidade, em que o comércio internacional é uma das variáveis fundamentais para preservação da estabilidade dos regimes, porque, como nós sabemos, a demanda interna das nações está seriamente comprometida pelas políticas antioperárias e antipopulares que comprometem o consumo interno. Então, nós temos, em primeiro lugar, essa variável. Segundo, nós temos a variável do impacto de eventos extremos da crise climática que têm consequências econômicas e que também afetam, portanto, o desempenho dos governos. Então, é nesse contexto que o quadro da Argentina é especialmente grave, porque, essencialmente, a economia argentina tem uma dívida em dólares. Portanto, ao contrário do Brasil, em que a dívida é essencialmente a dívida interna, o Brasil tem uma dívida externa, mas tem reservas acima de 350 bilhões de dólares que superam a pressão do endividamento externo e, portanto, não coloca no horizonte nenhum perigo de interrupção na rolagem dos juros da dívida. Enquanto que, como a dívida da Argentina, Cláudio, é emitida em dólares, ela tem que ser paga em dólares. E a Argentina depende fundamentalmente do desempenho das suas exportações para receber os pagamentos pela exportação de petróleo, pela exportação de carne, pela exportação de grãos e pela exportação de minérios. A Argentina se reprimarizou, em grande medida, numa escala ainda pior que a do Brasil. E, portanto, a escassez de dólares leva a que haja o perigo de uma nova moratória. E, neste momento, a Argentina não tem acesso a financiamento externo, ou seja, não existe um custo Argentina, porque simplesmente a Argentina está excluída do mercado financeiro internacional. E até agora a situação se sustentou porque Massa, à frente do Ministério da Fazenda, conseguiu fazer um contrato de swaps com o governo chinês. E conseguiu, desta maneira, preservar algo em torno de entre 20 e 25 bilhões de dólares no Banco Central argentino, mas é realmente muito frágil a situação. Conclusão. O desenlace deste processo eleitoral ele não depende, em um mês, de qualquer variação que exista no padrão médio de vida. Na Argentina, a inflação é 140%, mas lembremos, há reajustes trimestrais de trabalho e há uma rede de proteção social que é, inclusive, superior à brasileira. Vamos lembrar, há 35 milhões de argentinos aptos a votar, ou seja, adultos ou jovens adultos. Muito bem. Metade desta população, um pouco mais da metade, acima de 18 milhões de pessoas, ou são funcionários públicos, proporcionalmente o lugar do funcionalismo público nas diferentes esferas de governo, nos municípios, nas províncias e à escala nacional, é maior do que a brasileira. No Brasil, nós temos algo em torno de 12% da população economicamente ativa no funcionalismo público, ou seja, temos alguma coisa em torno de 8 milhões nos municípios e provavelmente alguma coisa em torno de menos de 1 milhão no funcionalismo federal, e depois temos uns 3 milhões dos governos estaduais. Na Argentina, 17%. 17% sobre uma população economicamente ativa que está em torno de 25 milhões. Então, é muito significativo. Por última observação, esta eleição vai se decidir no terreno da política. E o que está em disputa é fundamentalmente choque entre dois medos, duas rejeições. Uma imensa rejeição da classe trabalhadora organizada, do movimento dos sindicatos, do movimento dos desempregados. A Argentina tem um movimento de desempregados, trabalhadores desempregados mais poderoso do mundo, algo que não existe no Brasil. Nós temos movimentos populares, mas movimentos populares de moradia, de saúde. Na Argentina é um movimento popular de desempregados, é um dos mais poderosos do mundo, e que também se apoia em
setores das camadas médias que têm compromisso com as liberdades democráticas e compreendem que o plano de Milei de dolarização, de privatizações, de ataque aos sindicatos, de ilegalização da esquerda e de criminalização do peronismo, a começar pela Cristina Kirchner, não é compatível com a preservação da República, do regime democrático. E, portanto, Milei terá que fazer uma ampla coalizão com a direita, se apoiar nas Forças Armadas e no aparelho policial para governar, e, portanto, as liberdades democráticas estão ameaçadas. É nesse terreno o choque entre dois meses. De um lado, o medo dos realmente muito ricos, o medo das camadas médias mais obscurantistas ou mais reacionárias, que responsabilizam fundamentalmente a corrupção dos peronistas, né? Como a explicação para a crise econômica e social, vai chocar com o medo dos trabalhadores e dos pobres de que Milei seja a destruição das precárias condições de sobrevivência. Não dá para falar, Cláudio, de um estado de bem-estar social, mas o choque entre os dois medos, o choque entre as duas rejeições, será a chave da disputa do próximo 19 de novembro. Cláudio. Um forte abraço, encerro aqui com a nossa vinheta. Acompanhe o canal Resistentes. Depois de encerrada a live pela ferramenta Valeu, você pode fazer contribuição por ela também, quem vai nos acompanhar depois de encerrada, e isso contribui muito com as nossas receitas. Fico por aqui desejando uma boa noite e vamos juntos sempre à esquerda. Valeu, Valério. Forte abraço. Tchau. Esquerda.